Os Celestiais são os seres mais antigos, mais poderosos e também mais misteriosos do universo cinematográfico da Marvel. Mas, baseando na arte conceitual dos Eternos, vai parecer que essas criaturas divinas já são bem familiares pra gente. Mas, o que a gente pode esperar dos Celestiais exatamente? Então, quem ou o que exatamente são os Celestiais? Por um lado, eles são muito grandes, inclusive maior do que os planetas. Em Os Eternos, a arte conceitual, a gente vê um deles ao lado de um planeta e sua lua. Como você pode ver, o planeta é pouca coisa maior do que um dos olhos do Celestial, e a lua, se a gente for comparar, é do tamanho de um pedaço de algodão. Mas os Celestiais não são só grandes, eles também são bem velhos, na verdade um dos seres mais antigos do universo Marvel. Eles foram criados bilhões de anos atrás pelo primeiro firmamento, que provavelmente é descrito melhor como um universo sensível. O firmamento estava meio solitário, então decidiu criar algumas crianças. Alguns deles eram fiéis e seguiam todos os desejos do Criador. Essas crianças eram chamadas de aspirantes, ou seja, eles aspiravam a imitar o Criador. Mas os outros decidiram se rebelar. Esse grupo de rebeldes, embora pode parecer muito com Lúcifer e seus anjos, na verdade são os Celestiais. Os dois grupos terminaram em uma batalha e os Celestiais venceram, banindo seu pai, o primeiro firmamento, para os confins do universo. A arma que os Celestiais usaram para derrubar os aspirantes e o firmamento era tão poderosa que criou o multiverso, que agora a gente conhece e adora. Nesse novo multiverso, os Celestiais se dedicaram a criar novas formas de vida independentes e voltaram de vez em quando para ajudar elas a crescerem. Cada vez que os Celestiais visitam um planeta para ajudar, acabam se hospedando. Durante uma das visitas à Terra, enquanto estavam ao redor dos seres humanos desconhecidos, os Celestiais criaram os Eternos, uma espécie de híbrido de humanos e Celestiais. Eles são quase invencíveis e seus poderes incluem leitura de mente ultraveloz, manipulação da matéria, super força e vários outros. Eles também podem assumir a forma humana. Mas quando os Celestiais criaram os Eternos, eles também criaram uma versão desfigurada e maligna deles, que são os Deviantes. O Thanos, por exemplo, é um Eterno com um gene de Deviante, é por isso que ele é todo roxo. O único lugar no MCU onde realmente vimos os Celestiais foi nos filmes dos Guardiões da Galáxia. No volume 1, o colecionador mostra um Celestial cortando uma civilização igual se corta trigo em campo durante a sua explicação sobre as Pedras do Infinito. Ele explica que os Celestiais são alguns dos únicos seres poderosos o suficiente para usá-las. Apesar de serem poderosos, os Celestiais não são imortais. Isso fica evidente porque toda essa cena ocorre em lugar nenhum, que é a cabeça decepada de um Celestial solta no espaço. Essa cabeça se parece com a da arte conceitual. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, o pai de Peter Quill, Ego, também é um Celestial, mas ele aparece diferente. Para ser específico, ele se parece com Kurt Russell, ou seja, não são só os Eternos que podem assumir a forma humana, mas os Celestiais também. Eles não vão parecer robôs gigantes humanoides, também vão poder mudar para a forma humana. Eu particularmente espero que eles assumam a forma de outros personagens de Fuga de Nova York. Oficialmente ainda se fala muito pouco sobre a aparência dos Celestiais nos Eternos, como sempre. Kevin Feige disse na San Diego Comic Con que Os Eternos será uma história que vai apresentar um grupo incrivelmente eclético de imortais e eles são o foco da história. Os Celestiais precisam voltar bastante no tempo. A gente até sabe um pouco, o colecionador contou pra gente sobre os Celestiais. Lugar nenhum é a cabeça decepada de um Celestial. O Ego estava envolvido com eles, mas acabamos vendo muito mais sobre a agenda deles e o que eles estavam fazendo. Provavelmente eles vão acabar indo de igual para igual com os filhos. Se a gente for seguir os quadrinhos, vão ser liderados por Ícaro, interpretado por Richard Madden, que você deve reconhecer como o Robb Stark. Nos quadrinhos, Ícaro é o mais poderoso dos Eternos, apesar dele talvez não estar no filme, porque eles já cortaram várias partes do material original. Apesar de não ser uma Eterna principal nos quadrinhos, Tena está sendo interpretada por Angelina Jolie, o que significa que ela provavelmente vai ser destaque e foco central dessa vez. Na história original, ela fica brava com os humanos por confundirem ela com Athena, a deusa grega, e no mundo da Marvel, Atenas recebeu esse nome por causa dos Eternos, não pela Athena.
Os Eternos provavelmente também vão ser, em grande parte do filme, em forma humana mesmo, normais, como antigamente. Como a gente viu na minissérie dos Eternos e pouco tempo atrás, escrita por Neil Gaiman, muitos dos Eternos assumiram formas humanas e depois de permanecer assim por tanto tempo, acabaram esquecendo o fato de serem semideuses quase invencíveis. Tina, em sua forma humana, é pesquisadora dos laboratórios Stark e começa a lembrar do seu passado e presente como uma Eterna quando começa a ter pesadelos sobre as batalhas que teve nessa época. O filme Os Eternos sai em novembro desse ano. Como você acha que os Celestiais vão parecer nos Eternos? Eles vão derrubar civilizações como fizeram em Guardiões ou vão ser mais bonzinhos? Escreve aí pra gente saber nos comentários e se inscreva no Se Liga pra saber tudo sobre a Marvel.